Olá, amigos. Bem-vindo à Astrologia Elementar, Fraternidade Rosa Cruz. Patrocínio Porto Ferreira, São Pedro. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Astrologia 96, planetas número 27 e sétima parte falando sobre o Sol. Temos a nossa convidada, doutora Cristiana Alonso. E aí, Cris? Tudo Beleza? bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre procriar. Criar a favor, nesse sentido. Procriar. Seria o oposto disso, uma anticriação, um anticristo. Procriar, por estudante Rosa Cruz, é procristificar. Nosso trabalho é um trabalho de cristificação constante. E o Anônimo fala que para combater a morte, nós temos que irradiar, expandir. Caso contrário, seremos vítimas do enrolamento psíquico ou enrolamento elétrico. Há um risco do ego ficar enrolado eletricamente em torno de si mesmo. Não é assim? Há um risco não, ele fica. Ah, ele fica mesmo. Ele fica. E como que é isso? Como é que você fica enrolado em si mesmo, que nem uma cobra mordendo o rabo? O princípio está dentro da mente. Nós somos comandados basicamente pelo nosso hemisfério esquerdo cerebral, que é o lado racional, que vai armazenando todo o conhecimento, todos os condicionamentos que adquirimos a vida inteira, e tudo viram padrões de repetição. Conforme vai passando os anos, as coisas que principalmente vão fazendo sentido e vão dando certo para você, tudo você tem que encaixar naquilo. E aí vira um circuitinho que tudo que vem de novo, ao invés de você aproveitar a novidade, não. Todo mundo busca encaixar no que está funcionando, no que está dando certo e fica enrolando naqueles circuitinhos. E o que você sugere para nós que estamos em busca da iluminação, da iniciação e de uma elevação do padrão de consciência, libertar esse poder criador de mundos que nós temos também como herdeiros de Deus, do nosso Pai Criador, que também cria mundos, cria universos. Nós somos dotados da capacidade de criar mundos. Como libertar isso, Cris? Olha, praticamente quase 100% do seu tempo você é obrigado a utilizar o hemisfério esquerdo da razão. Mas, se você puder ter a consciência de focar tempos em tempos durante o seu dia no hemisfério direito do cérebro, que ele é holístico, ele é artístico, ele é devocional, contemplativo, talvez vão surgindo frestas de luz nesses circuitos fechados, nesses círculos de enrolamento fechados, e esses enrolamentos possam ir se transformando esses círculos em espirais. Espirais que vão caminhando para cima, para a evolução. Então você sai de um regime estático de circulação e entra para um regime dinâmico de circulação, onde você volta para o mesmo ponto, mas não é mais o mesmo ponto. Há uma mudança de oitava, uma mudança de frequência. Então é a mesma nota musical, mas sempre numa oitava acima. É assim? Exatamente. Em termos práticos, para não ficar algo tão abstrato, todos nós temos luz dentro de nós. Esses enrolamentos são escuridão, são trevas. Se você conseguir ter a consciência, em alguns momentos do seu dia, que aquela luz está ali, disponível para você, podem surgir frestas nesses círculos fechados e te levar para um outro patamar. Legal, maravilha. Então, nós falamos na reunião passada sobre esse dom de emitir luz, de brilhar. Nós devemos sempre pensar que o nosso brilho ele deve ser utilizado para agregar valor à nossa vida e de tudo que nos cerca. Valor e intensidade ao desejo de viver. Insuflar essa paixão pela vida o tempo todo, nas mínimas atividades, nas mínimas atitudes. Não precisa brilhar no palco,
Você pode brilhar no seu quarto, Sim. emitir luz enquanto está num estado de oração, de meditação, de contemplação. Você emite luz para o universo. É assim, Cris? É assim. Legal. Então, o ser que emite luz, ele prega o evangelho sem movimento, sem emitir a voz. É esse poder de irradiação que o Anônimo menciona, que é a própria vida. Que na carta à estrela, é a sua carta, né, Cris? Tem o rio da vida. É a seiva do tronco da árvore que sobe e dá vida às folhas também. Isso. E você vê que a planta, ela brilha também, mas além de brilhar, ela captura o poder luminoso que vem desde o sol, traduz esse calor e essa luz no seu próprio corpo. Essa fotossíntese que ela faz transforma a matéria que ela recolhe do solo no seu corpo. Que coisa, que imagem maravilhosa, né? E a flor, então? Não, tudo brilha. Se você for reparar, tudo brilha. Eu tenho uma gata em casa. A hora que eu olho para o olho dela, atento, cheio de presença, está brilhando ali dentro. Sim. Impressionante. Tudo brilha. Nós temos que ter olhos de ver, né, Cris? E a sede desse brilho do Cristo, que a gente tanto fala, ela está no coração. Então, a hora que a sua mente estiver trevosa, circulando, vai para o coração. Lá tem luz, tem brilho, dentro de cada um de nós. Legal. Então, o interruptor da luz está no coração. Da luz e da paz. E da paz. Então, Leão deve aprender as lições da humildade, como disse a Maria Gabriela na aula anterior, e do serviço. E aonde ela aprende isso? No signo seguinte. Virgem. O signo de Virgem. Então, dominar a natureza passional e amorosamente ser prestativo, prestar serviços. Mas, novamente, pela sua experiência pessoal, há uma certa dificuldade de transitar de Leão para Virgem, pegar todo esse poder solar e aplicar na habilidade mercurial de oferecer o melhor conforme as demandas do momento, estar presente para preencher as lacunas a serem preenchidas pelas necessidades pessoais e coletivas, ou seja, estar sempre servindo de boa vontade Leão, o melhor de Leão, serviço Virgem. Mas às vezes me dá a sensação que tem uma barreira entre o ego e a humildade, entre o ego e servir humildemente. É a passagem da casa 5 para a casa 6 do Certo. mapa, que é onde vai começar um movimento de subida para o hemisfério superior do mapa, né? Sim. Por que há essa dificuldade? Porque o problema do Sol e do Leão é a dissipação de energia. Ele está preocupado em irradiar para fora, para fora. E para você fazer essa passagem para o serviço, qual que é o melhor serviço que tem? O melhor serviço é você se trabalhar internamente, se capacitar para estar de prontidão para preencher essas lacunas que surgem no dia a dia ou lacunas maiores até na sua esfera de ação. Mas para você se capacitar, você precisa servir internamente. Você precisa lapidar os seus veículos, lapidar a sua natureza inferior e ter a consciência de quem está no comando é o espírito. Se colocar como servo do seu espírito, em primeiro lugar, para depois você poder servir no mundo. Legal. Então precisa conhecer bem o instrumento que é você mesmo, que você vai utilizar em cada esfera de serviço. Aprimorar esse instrumento. Autoconhecimento para o autogoverno. Essa é a base da filosofia Rosa Cruz. Autogoverno dos seus veículos. Aí você consegue a verdadeira liberdade, que é o signo oposto Aquário. Você trabalha o melhor do eixo Leão e Aquário.
Essa é a maior liberdade que tem, você ser o comandante da carta o carro de você mesmo. E seria o ideal meditar sobre que ferramenta nós somos em cada encarnação, nessa em particular, que tipo de ferramenta nós somos para realizar o plano divino. O que ele espera que façamos com as ferramentas que fomos contemplados nessa encarnação. Isso se percebe através da posição dos planetas, a distribuição dos planetas no nosso mapa astral. Não é assim? Você diria que o nosso tema natal, ele é uma cópia, um certificado do que nós fizemos em encarnações passadas, como se fosse uma bagagem, e a partir dele precisamos fazer algo. Então ele não é uma condenação, ele nos mostra o que nós viemos cultivando em todas as vidas e chegamos nesse ponto, a hora que nós nascemos. O que nós vamos fazer daqui para frente? Poderíamos falar desse jeito? Isso, é maravilhosa essa concepção. É uma concepção de continuidade. E pegando carona nessa ideia, nós podemos já, a partir de já, começar a pensar no mapa que desejamos ter na próxima encarnação, se reencarnarmos. Uhum. Então, não só a bagagem, mas você já pode começar a pensar na próxima viagem, o que levar para a próxima viagem. E é uma ferramenta preciosíssima de autoconhecimento para o autogoverno, ou seja, no seu tema natal você tem todos os seus desafios, os seus vícios e também os seus talentos que você pode aplicar nesse mundo. Em que casa que eles estão, a que casa que se refere às facilidades que eu tenho. Vamos investir em que casa que está o Sol, que vai irradiar para todo o mapa. Isso, exatamente. Que signo que está lá, que planeta que ele faz composição. Tem muito para estudar o próprio mapa. Mas pensando nisso, não numa condenação, mas sim num ponto de partida, onde eu cheguei e para onde eu vou. Isso. Deus deseja intensamente a nossa libertação. Por isso que ele é generoso e misericordioso. E se eventualmente somos punidos pelos erros, há ao mesmo tempo muita misericórdia e muito amor nas limitações que recebemos numa vida. Às vezes limitações físicas, limitações mentais, limitações de relacionamentos, pessoas que nascem condenadas a não encontrar o amor na vida. Pode acontecer isso no destino de alguém. Alguém que foi tão egoísta que numa determinada vida não merece mais o amor. Mas isso não é uma condenação, como você disse. Isso tem que se transformar num aprendizado. Através de uma experiência dura, ela serve para você desenvolver a musculatura anímica, como aprender a levantar peso, como a gente fala. Nunca algo penoso e que te sufoque, e também não é uma condenação eterna. É só um obstáculo temporário, que se você encontrar meios no seu próprio mapa, você pode remover com uma certa facilidade. Precisa ter boa vontade e desejo de servir. Se você ficar se vitimizando e criando crenças terríveis de que o mapa é um sistema fechado, aí você mesmo se condena. E tem sempre a abertura para o milagre. Sempre. Isso é o melhor. Isso é o melhor. O milagre, o inesperado. Né? Então nós temos que sacrificar a vontade pessoal e entregar o coração a Deus. Então essa imagem é muito importante. Né? Mesmo sendo supliciado, mesmo tendo como destino a crucificação, você olha para os céus e fala: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Isso vai além da compreensão lógica do lado do hemisfério esquerdo do cérebro. Se você tentar entender Deus, entender o Cristo pela lógica, você vai falar: não existe nada disso. Porque não tem como você fazer um esquema racional disso tudo, né?
O entendimento, a sede da sabedoria e do entendimento está no coração. E nós pensamos de verdade com o coração, não é com a mente. Isso. É isso aí, Cris. Obrigado. Segundo a filosofia Rosa Cruz, né? Isso não é da minha cabeça. E segundo os evangelhos também. Segundo os evangelhos também. Obrigado, Cris. Valeu. Olá, Gabi. Olá. Beleza pura? Beleza. Me explica uma coisa para mim incompreensível. É demais sobre-humana. Um ser que está prestes a sofrer uma dor atroz, ser pregado numa cruz, ser humilhado em público, chorar sangue e ainda falar, Pai, assim seja feita a tua vontade. Não é muito impressionante isso? É muito impressionante. Caramba, né? Assusta. Assusta. A gente tem a dimensão da crucificação como sendo um evento que aconteceu ali com começo, meio e fim, né? Com o Calvário, com a crucificação e morte de Jesus, mas ele não estava chorando por causa disso, né? Ele estava chorando porque ele seria crucificado na terra e ele teria que ficar até que os filhos de Deus se levantassem. Então, a dor que ele viveu naquele evento, multiplicado por N. Na verdade, por todos os seres humanos. Exatamente. Ele morreu por nós, né? Exatamente. Então, o Anônimo fala, na carta ao Papa também, dos estigmas. Sim. E fala dos estigmas de São Francisco, Sim. de papas que tiveram estigmas, do Padre Pio. E ele fala que esses espinhos, do ponto de vista esotérico, espiritual, atuam como, os raios solares atuam como espinhos que mortificam a natureza inferior. Então, esse raio de consciência que penetra no núcleo do ego, como você falou do exercício de retrospecção, e num lance, num flash, você tem consciência da sua pobreza espiritual, da sua mesquinhez, da sua escuridão, que isso é uma dor semelhante a um espinho penetrando na cabeça. Sim. A dor de consciência. A gente, na verdade, nós somos criados na região química do mundo físico para escapar a todo tipo de dor, né? Então, a gente toma remédio para dor, a gente vai no médico porque a gente não quer ter dor, né? A gente quer amortizar tudo aquilo que nos dói. Mas, tudo aquilo que nos dói, de uma certa forma, se a gente for olhar via espírito, é para a glorificação do Pai. Então, se você vive uma dor imensa e pensar é para a glorificação do Pai, é que o Pai tem a glória, é aquilo que o Cristo falava, né? Eu vou aqui, mas é para que a honra e glória de meu Pai, para que a consciência desse Pai possa habitar em mim. Então, tudo aquilo que é ruim e doloroso, na verdade é bom, né? É que a gente não consegue enxergar dessa maneira. Então, o processo da vida, enquanto dolorosa, ela é boa. A gente vai rezar o terço, tem os mistérios, e um dos mistérios é o doloroso, e depois tem o glorioso, né? Por quê? Porque é para ensinar para a gente que é preciso passar pela dor. Pelo Calvário. E que a dor, ela realmente nos traz uma consciência que transcende a nós mesmos, né? É um entendimento maior do que aquele rasante do causa e consequência aqui na região química do mundo físico. Você poderia afirmar que a dor é um presta-atenção para a consciência? É que a gente não deveria ligar muito para a dor, né? Então, tipo, o São Francisco, num livro dele, que ele diz que ele ficou de fora lá tomando chuva durante a noite, que os irmãos não abriram a porta, porque tinham medo, né, de abrir à noite a porta para estranhos, e ele ficou lá com o burrinho dele na chuva, né? E no dia seguinte abriram a porta e falaram,
o senhor que está aqui, né? Tomou chuva e frio a noite inteira e todos esperavam que ele reclamasse. Poxa, vocês me deixaram aqui? E ele falou, não, é para a honra e glória do meu pai. Eu silencio. Dizem que quando ele dormia, ele colocava, ao invés de um travesseiro, uma pedra, para deitar com a cabeça em cima. Porque ele não era digno de se sentir confortável. Caramba. No final da vida, ele tem que pedir desculpa para o corpo físico dele, porque ele judiou demais do corpo físico. E ele fala, o corpo físico é um irmão também. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas ele não queria descansar no corpo físico. Sim. Ele não queria ter conforto no corpo físico, para que o Pai fosse glorificado no Espírito. Que radicalidade. Né? É muito radical. Quando ele cuidava dos pobres, e aí cai naquela história da teologia da libertação, né, que a igreja tem que cuidar dos pobres, alimentar os pobres, né? Ele não estava querendo matar a fome dos pobres, ele queria afastar os pobres do inferno. Por quê? Porque a pessoa na miséria faz coisas que vai levá-la ao inferno. Então, a preocupação dele não era a barriga cheia do pobre, mas era a alma do pobre. Né? O que você está fazendo para livrar o seu irmão do inferno? É essa pergunta que o verdadeiro cristão tem que fazer. Bonito, né? E ele só tem consciência disso se ele aceitar os espinhos. Se aceitar os espinhos. Senão ele vai querer ficar enchendo a barriga do pobre. Sim. Nobreza obriga. Olha que forma de ver leão e sol. Sim. Quanto mais nobre você é, mais obrigações você tem. A quem muito foi dado, muito será exigido. Poder, serviço e amor. Vamos seguir a sequência. Leão, Virgem, Libra. Quem aprende a servir em Virgem qualifica-se para amar o próximo em Libra. Olha que bonito o caminho, né, Maria Gabriela? Sim. Aqui, eu sei que eu posso, né? Mas eu posso humildemente. Esse é o desafio. Aprendo a servir humildemente. Aí sim eu sou digno do amor. Então, quem pretende amar e ser amado e não sabe servir, não fez a lição de casa. Não. Você precisa ter para poder compartilhar. Sim. Não dá para presentear aquilo que você não tem. Não. Então, ama quem serve e sacrifica-se. Esse é o pré-requisito. Caso contrário, você não ama. Você entra numa relação de troca de interesses, de usura. Um usa o outro. É assim que as relações funcionam hoje. Usa até esgotar e jogar fora. Sim. Então, toda pessoa que aparece na sua frente é descartável. É um objeto de consumo descartável. É assim? Funciona naturalmente assim. Nobreza de caráter. Aura dourada. Então, quem tem um caráter nobre tem esse ouro que esbanja, que passa através dos seus poros. É um ser de ouro, é um ser humano que resgata a época de ouro da humanidade. Que diz a tradição que já tivemos a época de ouro, de prata, de bronze, e a atual é de ferro. Sim. Então nós temos que recuperar aquele status espiritual de seres dourados, ou seja, solares. Até que os filhos de Deus se levantem. Até que os filhos de Deus se levantem. É isso aí. Quem ama, doa-se em favor das necessidades do próximo, de outrem. Então, amar sem doação é loucura, não existe isso, né, Maria Gabriela? Exatamente. A gente precisa fazer compromisso com a parte anímica ou com a parte espiritual do outro. Né? A gente precisa estar preocupado em resgatar essa humanidade dourada do outro. Não é dar um dinheiro na porta de um estabelecimento comercial para afastar o outro de perto de você. Porque ali você resolve um problema de consciência seu, porque você está comendo e você sabe que o outro não está comendo.
né? O que você está fazendo? Cada ação e cada atitude tem que ser verificada, né? Quem está fazendo isso? Essa ação generosa vem da onde? Vem da culpa? Né? Vem de uma falsa generosidade? De um efeito de você se sentir superior? Né? Ou de se livrar do incômodo. Ou de se livrar, tirar a pessoa, sai da minha frente, desaparece, sai de perto dos meus filhos. Né? Na verdade, você não está fazendo compromisso com a alma de ninguém. Você está em si mesmo. E é importante a gente lidar com isso, sim, de uma maneira honesta. O compromisso que deve ser feito é com a alma do outro, com o resgate da alma do outro, é devolver ou perceber esse filho de Deus no outro, esse irmão. Maravilha. Quem ama liberta, auxilia, coopera, incentiva e conforta. Não é doar coisas, né? É dar de si, do seu tempo, da sua energia, da sua disposição. Você abrir mão de uma coisa urgente sua, porque a demanda do outro é a prioridade. Incrível isso, né? Exatamente. Isso a gente faz basicamente com o próximo. Então, os pais precisam dar tempo aos seus filhos. Né? Não, eu vou separar um momento com meu filho aqui. Uma hora por semana, 2 horas, eu tenho que dar um tempo para o meu filho. Sim. A gente vê cada coisa. Cristo disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que coisa linda, né? E vai mais longe. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você não é humilde de coração, você não vai para a Virgem. Você não consegue servir. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que lindo, né? Maravilhoso. Alguém que ajuda você a carregar a sua cruz. Exatamente. Torna leve a sua cruz. Ou o seu karma. Sim. A gente precisa ter essa mensagem sempre presente na nossa vida e que para Deus seja glorificado. Né? Então, ao invés de reclamar, a gente pode ter esses pensamentos sementes bíblicos. Né? Em Deus eu vivo, me movo e tenho o meu ser. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Né? Para que Deus seja glorificado. Ao invés de reclamar, colocar essas sementes bíblicas no lugar da reclamação. Legal. Obrigado, Maria Gabriela. Obrigada a vocês. Show de bola. E aí, Ricardo? Beleza, Ozzy? Maravilha. Tudo na paz. Vamos aqui compartilhar um pouco de informações astrológicas com os nossos amigos. Vamos lá. Legal. Quem ama, ensina pelo exemplo e cura com o elixir da vida. O que é esse elixir da vida? O que é essa panaceia universal? Que seria um remédio para todos os males. Onde a gente encontra isso? E como praticar isso na nossa vida? O exemplo pessoal e a coerência naquilo que se acessa em termos de conhecimento e você transforma em prática, ele, da mesma forma que uma academia de ginástica, ele fortalece a musculatura anímica. E do ponto de vista anímico, diferente da terra, que você precisa pegar um copo para trazer até a boca, do ponto de vista anímico, do ponto de vista espiritual, existe uma abundância e tudo se nutre por transbordamento. A proximidade daquele que é rico supre a necessidade daquele que eventualmente carece daquilo que você tem. Então esse é um trabalho silencioso. Na medida em que você realiza o seu autodesenvolvimento, por transbordamento você inunda aqueles que se aproximam de si. Então esse elixir, ele é produzido justamente no princípio da coerência. E essa coerência é alcançada da mesma forma que você alcança aqui no plano material as coisas com a moeda, você compra as coisas com a moeda e a moeda tem 2 faces. Essa coerência é muito alcançada na medida em que você consegue alinhar duas ferramentas
né? Uma que é voluntária sua e uma que é voluntária, mas que são complementares, assim como a cara e a coroa, que é o exercício do seu livre-arbítrio e o recebimento da graça. Alinhar o arbítrio com aquilo que lhe vem é algo fundamental para que você seja um operário participante no processo da nutrição daqueles que estão à nossa volta. Então você diria que a pessoa que combina o livre-arbítrio com a graça é um bem-aventurado. É. Porque as pessoas usam a livre-arbitragem para fazer o que elas querem, não para fazer o que precisa ser feito. E a graça acontece quando você faz o que precisa ser feito. É delicado, né? O que precisa ser feito? Não é a nossa vontade. Vocês falaram extensamente aí, há pouco, alguns slides atrás, sobre seja feita a vossa vontade. E estar alinhado com a vossa vontade é o grande impulso para que a graça permeie o seu ser e tudo à sua volta, né? Abençoe a sua vida. Né? Maravilha. Então, do ponto de vista do mandala astrológico, esse eixo fabuloso, Leão-Aquário, é o eixo da pura vida. Isso. A vida que emana a fonte de vida que está dentro do teu coração e a partir do teu coração irradia por todo o corpo. E a vida coletiva da humanidade. Quem é você perante a humanidade e o que é a humanidade em relação a você? Né? O individual e o coletivo, o singular e o plural. É um eixo fantástico para meditar, né, João? Maravilhoso. E veja como a astrologia é discreta, né? Ela coloca o eixo Câncer-Capricórnio como sendo a vertical aparente. A pessoa pode achar que esse é o eixo mais vertical, mas ela esconde e mostra como que aquilo que de fato é vertical, que diz respeito ao fogo e ao ar, ela coloca ele levemente oblíquo, mostrando a humildade que as forças que operam a partir do alto precisam ter para que o plano aconteça. E a gente percebe isso com ainda mais clareza quando a gente lembra a que se refere a regência no corpo físico do eixo Leão-Aquário. E a gente sabe que rege a coluna vertebral. E as pessoas que têm um problema nesse eixo, que é o eixo do amor pessoal e do amor impessoal, terão problemas na coluna. Então, quando eu tenho problema na coluna, que é algo que me verticaliza de fato, eu preciso rever a dinâmica do amor pessoal e do amor impessoal. Como que eu participo desse banquete? Maravilha. Então, em que medida, como um cristão, como um ser que busca a solarização, a minha vida pessoal destina-se a salvar vidas? Você é um salva-vidas da humanidade, não importa o que você faz? Você pode ser um gari e ser um salva-vidas. Você pode ser um médico que mata vidas. Exatamente. Então não é a aparência que diz se você está coerente ou não. Isso. O Wim Wenders faz um trabalho maravilhoso ainda recentemente no filme Dias Perfeitos, onde ele vai mostrar como que um empregado diligente e aplicado na limpeza das privadas de Tóquio pode ser um ser abençoado, ao ponto de quem se aproxima dele se interessa. Ou pelo menos revisita a sua forma de estar no mundo. É um mestre, é um monge limpador de privadas. Sim. Sensacional, né? Que tem uma vida extremamente simples. E silenciosa, né? Silenciosa. Mas ele se alegra, né? Ele se alegra nas pequenas coisas e ele mostra a riqueza das pequenas coisas. Ao ponto de quando alguém pergunta para ele, se eu colocar uma sombra em cima da outra, a primeira sombra fica mais escura? Ele não fala, você é uma besta, olha o que você está falando. Ele fala, vamos ver, vamos experimentar. E ele faz a experiência, ele topa, né? Sim. Então o mestre é assim, ele anda com você, ele não te vê como estúpido, né? Sim. Anseio pela unidade. Nós temos saudade da unidade, né, Jubão? Ah, isso dá uma saudade. Dá até, se você ficar pensando nela, você chora. Né? Ela te inunda e te transborda. Né?
ser louco de Deus. O louco de Deus, o arcano louco, ele ama o sol, ele ama as estrelas, ele quer o infinito, porque o finito já cansou, anjo bom. Né? Então o arcano louco é sensacional. O louco, ele sabe o infinito. Ele sabe o infinito, né? Olha isso. Do que se trata, né? Saber algo sem fim. Por isso que ele pula o abismo com tranquilidade. Ele está pulando e indo para cima, ele olha para cima. Você vê que o mago, as representações, ele está olhando para baixo. Essa composição do mago e do louco é sensacional, né? Sim. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Quando o Cristo vive em mim, eu já estou na unidade, né, anjo bom? É a parceria ideal, né? É o libertar o Cristo, que a Gabi lembrou algumas vezes, né? Essa libertação é justamente caminhar ao lado dele. Da mesma forma que o fardo dele é leve e o jugo é suave, a nossa presença ao lado dele colabora com essa recíproca, né, para ele. Lindo. O Cristo Sol é o Senhor, a estrela guia da consciência. Então, para eu saber o que fazer, como fazer a vontade do Pai, como participar do plano divino, eu tenho que descobrir de que maneira Cristo assume o trono da minha consciência no coração. Isso. Essa é a operação mágica. Isso. Porque o Cristo e o amor que ele nos propõe é uma forma de saber. Então, quando ele fala, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ele está dizendo que tudo fica claro nessa presença. Eu estarei. Então, onde existe a disponibilidade de um encontro, eu estarei. Aquilo que falta estará lá. Aquilo que eu não sei será manifesto. Então, essa comunhão com esse ser, com esse ente, ela é fundamental para a gente lembrar. E quando você lembra, o arbítrio é usado no sentido de fazer o que precisa ser feito. Não tem mais desvios. Não tem mais dúvida. Não tem mais dúvida. Que lindo viver sem dúvida. Então, sem dúvida. Então, essa imagem deveria ser incorporada não na mente, mas no coração. Nós deveríamos criar um trono no coração para que esse Cristo Rei, esse Cristo Senhor, esse Cristo Reitor, esse Melquisedeque possa assumir esse trono cardíaco e de lá, desse trono, reinar em nós. Isso. E eu posso visitá-lo, assim como quando eu penso que penso, ou quando eu penso de fato, eu visito a minha cerebralidade, quando eu inspiro voluntariamente e aspiro esse ar com tudo que está à minha volta, e medito me indo ao sangue e passando pelo coração, eu posso meditar esse encontro. E por mais que isso pareça imagético, se você estiver no estado adequado de recolhimento, você escuta o estado que você se encontra e aquilo que é necessário naquele momento. Existe esse diálogo. Sim. Por isso que é o arcano louco. Se você falar isso para alguém, você é o próprio arcano louco. Você é louco. Mas quando você escuta, você fala, meu Deus, esse cara não estava louco. Eu sou o mestre de ser. Então, quando Cristo habita em nós, não há mais dúvida. A maestria de ser habita em você. Você sabe ser. Não apenas existir como apenas uma vida biológica, mas a tua essência coordena a tua biologia. A tua essência é a tua biologia. E a tua biologia está a serviço dela, dessa essência. Que comunhão, né, Anjumão? Bonito, né? E bonito o mistério da vida permitir a gente comungar pela afirmação ou pela negação, pela via paulina ou pela via nietzschiana, né? Porque Paulo é um negador que afirma um princípio espiritual, e esse princípio espiritual o visita e o reformula, e o reconfigura. Nietzsche é um negador a priori até o final, anticristicamente,
No entanto, dentro de toda essa alienação do seu progresso e do seu caminho, ele oferece ao final da sua vida a oração ao Deus desconhecido. Você vê que tanto a negação quanto a afirmação, em última análise, você se encontra num ponto onde a verdade se manifesta. Né? Sim. Desde que haja uma verdade na sua busca, a verdade vem em sua direção também. Né? Se não é uma busca esvaziada de sentido e de valor, ela acontece pela negação, pela afirmação. Sensacional. Né? Sensacional. E o Nietzsche, nessa oração, ele também resgata uma ideia grega sensacional, porque o panteão grego era repleto de deuses, cada um com funções específicas. Né? O deus que comunica, a deusa do amor e assim por diante. Mas os gregos repararam que sempre havia uma lacuna, faltava uma parte que... Aonde está esse Deus que pode coordenar? Aí eles criaram o templo do Deus desconhecido. Isso. Olha que solução geminiana fabulosa. Geminiana e fundamental, porque esse é o princípio de esvaziamento e de não saber, aonde aquilo que você não consegue racionalizar pode ter uma porta de entrada para nos iluminar, né? Então é sensacional. Templo do Deus desconhecido. Só os gregos mesmo, né? Incrível. Por isso Paulo tem uma dificuldade enorme. Você vê que você tem a carta aos Efésios, aos Coríntios, mas a carta aos gregos é muito complicada, porque eles tinham uma estrutura de deuses tão bem estabelecida que você não tem uma carta paulina aos gregos, aos atenienses. É curioso isso, né? Muito, muito. Então, falando do ponto de vista do mandala astrológico, o olho que tudo vê no interior da nossa consciência, ou seja, eu sou ciente no seio da unidade. Eu sou particular no coletivo. Eu sou um numa totalidade. Eu sou separado na unidade. Eu consigo, de alguma forma, conviver com esses paradoxos, né, Gilmão? É. O viver paradoxal, o entendimento paradoxal, ele é muito libertador, né? O materialista, ele surta. Mas aquele que está interessado na verdade, ele se tranquiliza com o paradoxo. Ele se maravilha. Isso. O paradoxo é contemplativo. É. Então, é esse o grão dourado do pão da vida, né? Feito na casa do pão, Bethlehem. Esse sol maravilhoso que nós temos que conquistar preenchendo essa região, né, Gilmão? Verdade, verdade. Eu estive lá em Bethlehem, Esteve. na noite de Natal, na igreja da Natividade. Maravilhoso. Aliás, só um comentário. O Ricardo é uma pessoa tão geminiana que em qualquer lugar do planeta que você for, você encontra ele. Eu estou por aí, pessoal. E aí, como é que foi a experiência em Bethlehem? É uma comunhão, né? Sentir uma presença onde a região etérica de um espaço foi impregnada e estar aberto para essa comunhão é muito interessante. Mais interessante do que a simples presença turística num espaço, né? Porque você quase percebe o mistério te envolvendo, né? Legal, legal. E o mito solar está em todas as tradições. Por exemplo, nas tradições andinas, o grão do milho é maíz, né? Da onde vem maizena, que é feita de milho, é a própria encarnação do sol. Então você pode celebrar o sol nas manifestações do mundo físico. Ele se coagula em pequenas coisas. No grão do trigo, no grão de milho, nas frutas, que são expressões solares. Maravilha, né? Maravilhoso. É uma espécie de panteísmo. Um panteísmo bioquímico, às vezes, talvez, né? Porque você vê todo o reino vegetal, você tem uma fixação, uma estrutura de carbono tripla. E o milho tem uma estrutura de carbono muito pouco convencional. Ele tem 4 carbonos dentro da sua estrutura. É muito difícil entender do que se trata aí, né? Isso tem repercussões dentro do próprio processo de nutrição da humanidade, né? Porque quando os bois deixam de comer o capim e plantas que têm o carbono 3 e passam a comer o carbono do milho, que é tipo 4, eles engordam mais
mas eles têm uma mudança na relação de ômega 3 e ômega 6. Então esse alimento solar, né, que de alguma forma dá uma nutrição ainda maior do que aquele dos alimentos convencionais, faz a gente pensar. Porque se você é mais bem nutrido, você de alguma forma assume também o compromisso de suprir com mais veemência, com mais disponibilidade, com mais doação, né? E os cultivadores de animais descobriram que os animais engordam mais do que comendo capim. É interessante, né? Muito. Então você vê, a espiritualidade ela permeia até a bioquímica e as relações sociais, né? É claro que a gente tem uma habilidade enorme de prostituir o conhecimento em favor de se dar bem. Mas é legal que a gente pense, né, no mistério, ainda que seja desvendado pela química, pela bioquímica. Legal. Só um detalhe, esse acento agudo aqui é porque é o castelhano que admite, né? Português não admitiria. Boa. Né? É como se escreve na língua hispânica. Mas algum detalhe para acrescentar, Angel? Já falamos demais, já vamos ser punidos por isso. Vamos ser punidos. Muita tagarelice. Muito. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Ozzy. Bom retorno aos céus. Da mesma forma. Obrigado, amigos, por nos acompanhar. Até a próxima. E que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.